Então, mais uma vez, boa noite, Michel, Adriele, Anderson, sejam todos bem-vindos. Sexto Café e Planejamento Financeiro Pessoal, tema da vez, derivativos e gestão de risco. Gentilmente aqui o Michel vai conduzir esse nosso encontro, afinal, ele tem muito mais experiência prática quando fala de derivativo do que o próprio professor. O professor é um pouco mais acadêmico nesse assunto, o Michel é mais prático, então esse viés prático me trouxe até uma perspectiva muito interessante de trazer temas que sejam do conhecimento do pessoal que participa aqui, também para eles ministrarem, né? Alguém aí, por exemplo, o Anderson, que tem uma ampla carreira na parte comercial, né, Anderson? Acho que você trabalha como gerente hoje, né? Se eu não estiver enganado, algo do tipo. Então, por que não falar sobre vendas? Afinal, qualquer lugar precisa de vendas, essa é a verdade, não existe um lugar que não precisa. Então, eu vou estar conversando a respeito disso, se eu não me engano, a Fran, eu acho que é o marido dela que tem, ela trabalha junto, eu não tenho, às vezes eu vejo ela postar alguma coisa sobre carros, pneus, não sei se é uma loja automotiva. E assim, esses dias eu tava pesquisando sobre carro, porque eu tava querendo adquirir um carro e tal, eu tava pesquisando sobre detalhes de pneu, detalhes de veículo e tal. Então, assim, até esse tipo de assunto é interessante para tomar um café, falar sobre planejamento, afinal, a compra de um veículo envolve muito planejamento. Então, eu vou estar cogitando essas possibilidades. Michel, é com você, meu irmão. Pode compartilhar a tela e dar início aí ao assunto gestão de risco, derivativos. Tá bom. Eu vou dar um exemplo bem prático de como entender derivativo, como entender a minha visão, tá? Minha visão de CPF, eu não sou instituição, então vamos lá. Eu expliquei para várias pessoas já dessa maneira, e várias pessoas entenderam, então acredito que vocês vão gostar. O áudio tá bom? Tá ótimo. Então tá, eu vou falar o conceito de call, tá? Call que a literatura chama de opção de compra. Isso dá um nó na cabeça de quem nunca viu. O conceito de call é o seguinte, vamos acelerar aqui o exemplo. Imagina que você, né, professor Gustavo, quer comprar um apartamento bem específico. Você quer chegar lá em Florianópolis, lá do seu amiguinho Michel aqui, bem específico, 3 quartos, num bairro interessante, e você separou R$ 500 mil para comprar esse apartamento. Visualizou isso? Então, o que Uhum. acontece? Você chega lá e só que você encontrou. Só que foi o primeiro que você viu, você quer ver outros, né? O que você faz? Você pode chegar para o vendedor e falar: olha só, eu te dou 5 mil, você tira o anúncio do jornal durante 30 dias, e daqui 30 dias eu te procuro. Se eu não voltar, né, quer dizer que eu achei coisa melhor. Isso nada mais é que calção, né? Visualizou, né? Sem segredo. Então, isso é call. Isso é call. O que a literatura fala? Seja o dono do apartamento, entendeu? Seja o dono do apartamento. Qual o risco que você correu? Uma pessoa veio aqui, te pagou R$ 5 mil, você espera 30 dias, se ele não voltar, você ganhou R$ 5 mil. Aí no mês seguinte você coloca o anúncio de novo. Visualizou o exemplo? Eu tenho embasamento nesse exemplo. E é esse livro aqui. Deixa eu ver se ele enxerga aqui. Não, não vai enxergar. O nome do livro é Fique Rico Operando Opções. Ele não visualiza. Ele visualiza o contrário, né? Bom, de qualquer forma, o livro ele fala o seguinte. Na primeira página, tá? O único fato que eu continuo sempre defendendo é que você precisa estar do lado da venda na negociação de opções. Então, o que acontece? É isso que eu faço. Eu sou um grande vendedor. No caso aqui, isso seria uma venda coberta. Eu compro o ativo e vendo uma call. Eu vendo uma call, claro, num preço mais caro. E eu ainda recebo por isso. Vamos para a prática. Vou pegar aqui um exemplo, vou compartilhar a tela.
Vê se você consegue visualizar. Não, aí agora tá indo. Na hora, Está. hoje à tarde, eu só vi algumas telas aqui só para como exemplo. Então, eu peguei, por exemplo, aqui a Vale. O que eu fiz na Vale? Eu primeiro, essa plataforma que parece complexa, mas não é não. Eu posso explicar ela para vocês. Isso é uma plataforma específica para opções, né? Então, o que acontece? Eu comprei o ativo, né? Aqui está dizendo Vale 3. Eu comprei a Vale, aí aqui está embaixo, compra Vale. Comprei 100 ações da Vale, ó, Vale 3. Eu paguei 85,28. Aí eu vou e travo cadeadinho, tá vendo? Então, Uhum. então agora eu tenho um apartamento, concorda? Eu tenho um apartamento. Aí eu vendi, aí é aqui, ó, call, venda, call, dia 20 de janeiro. Aí eu vendi uma call para entregar esse apartamento a 84. Mas eu posso escolher o preço que eu quero vender. Eu paguei 85 nesse apartamento, vamos dizer assim, né? E aqui, ó, eu posso escolher o valor. Ô, Michel, deixa eu só Hum, dar uma contextualizada aqui, que teve uma galera que chegou mais tarde. Então aqui nós estamos falando de gestão de riscos e derivativos, tá bom? O Michel, ele faz a negociação de opções, então ele está dando realmente a prática a respeito de estratégias focadas especificamente em opções, tá bom? Aquele alinhamento educacional, tá? Aqui não existe nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhum determinado ativo. Os exemplos que o Michel está usando são estratégias que ele abordou, tá bom? Dentro dos seus princípios, dentro da sua estratégia. Não é para ninguém sair comprando o vale pelo preço e vendendo o vale pelo preço que ele está a partir da estratégia dele, tá bom? Então o Michel ele iniciou aqui exemplificando a pessoa que tem uma casa e coloca para vender, sendo que quem chega para comprar essa casa talvez não tenha o dinheiro agora, e aí ele deixa um calção para que ele possa ter o direito de comprar essa casa, esse apartamento na data futura. Se essa pessoa não aparece, essa pessoa perde esse calção. E aí o Michel entrou na ideia de que uma forma mencionada no livro, eu acho que é como enriquecer, alguma coisa assim, com opções, né, operando opções. A ideia é o seguinte, venda opções. E o Michel, ele aborda essa venda coberta. O que, que é uma venda coberta? Ele tem o ativo, que é objeto dessa opção, né? Para quem não sabe como que é a opção. Eu tenho a opção de compra de vale, no caso. Tem duas formas de eu vender essa opção de compra. Eu tendo o ativo, e aí se a outra ponta exerce, eu entrego esse ativo, que já é meu, ou existe a venda a descoberto, que é eu não tenho as ações da Vale, que é o exemplo que ele está usando, e se alguém exercer essa opção que eu vendi, eu vou ter que ir no mercado, comprar ações da Vale para dar para quem está exercendo a opção. Então é duas formas, ou eu tenho o ativo, ou eu não tenho. É intuitivo dizer que quando eu não tenho o ativo, o risco é muito maior, porque eu estou vendendo, eu estou dando o direito de alguém comprar algo de mim que eu ainda não tenho. O Michel abordou a forma mais segura, vamos colocar assim, é a venda a coberto. Ele tem já o ativo, e aí ele começa a explicar aqui que ele adquiriu a Vale, e aí ele está falando sobre a opção. Agora, Michel, pode tocar. então, eu não estou falando aqui que as opções é a melhor ferramenta, nem que fundo imobiliário é a melhor ferramenta, nem que renda fixa é a melhor ferramenta. Mas nós temos que pensar como investidores e quanto mais produtos financeiros a gente conhecer, melhor a gente vai poder comparar para tomar a decisão. Então, eu recomendo totalmente você conhecer vários produtos financeiros. Né? Hoje vamos falar sobre opções, que eu acho que foi uma virada de chave para mim. Eu gosto muito de opções, né? Mas eu gosto também de fundos imobiliários, de renda fixa. Tudo isso faz parte do jogo. Né? Eu gosto bastante Com desses certeza. produtos. Cada um Né? tem os seus objetivos, né? Aí, então, essa plataforma aqui, ela fica dentro de uma corretora chamada Oramo. Ela se chama FlexCam.
e é bem intuitiva, né? Então, vou voltar aqui. Vamos aqui, eu estou comprando, por exemplo, o Vale, né? Hoje tá R$ 85,37. Então, quando eu travei o cadeado aqui na hora do almoço, só para pegar esse exemplo, estava R$ 85,28. Então, o que acontece? Quando eu compro o ativo, ao mesmo tempo eu posso fazer uma venda entregando esse ativo, no futuro. Se você já tiver o app, é só me pedir para abrir. O celular falando aqui. E aí, o que acontece? Essa data, 20 de janeiro, é uma sexta-feira, e opções é assim, toda terceira sexta-feira do mês é o vencimento dela. Então, aqui você escolhe o tempo e o valor. Então, aqui é 20 de janeiro é a data, 86,16 eu peguei aqui um valor aleatório, mas seria o strike, seria o valor combinado, né? O strike é o valor combinado. Então, 86, mas tem vários, você pode escolher aqui, ó, não, eu não quero vender 86, eu quero vender 87. Então, isso tem um prêmio. O prêmio ele mostra aqui, ó. Você pode abrir essa aba aqui, ele mostra até a negociação. Deixa eu fechar isso aqui. Tá vendo aqui, ó? O strike 87,16, que é você está se comprometendo a entregar a ação a 87,16, ela está sendo negociada, né? E aí tem aqui, ó, comprador e vendedor. Agora está fechado o mercado, né? Então não vai mostrar o valor exato. Mas mostra a última negociação, R$ 2,89. Então, se você tem um ativo, né? E você se compromete a entregar esse ativo a 87, você ainda cobra por isso. No caso aqui, a última negociação foi a R$ 2,89. Nada mal. Se você travar o cadeado aqui, ele já te dá o resultado da sua operação. Se você comprou o ativo a 85,28 e entregar ele a 87,16, para 23 dias, não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, ó, 23 dias úteis, você tem um prêmio de 5%, 5,79%. Para 23 dias, nada mal, né? 5,79%. Ou seja, você tem um norte, você tem uma operação. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que comparar vários produtos financeiros, avaliar o risco e ver se você está satisfeito com aquilo. Entendeu? Vou pegar outro exemplo aqui do que eu fiz na meio-dia. Aqui, ó, aula MBA Bradesco. Como é que eu faço? Eu posso abrir o gráfico aqui do Bradesco e eu vejo que recentemente, aqui está o tempo, aqui embaixo, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, aqui é o tempo e aqui é o preço. Essa plataforma se chama TradeView, é gratuita. Então aqui está o preço, ó, 20, 19, 18, 17. O Bradesco recentemente tomou-lhe uma pancada aqui, está custando R$ 14, e aí eu tenho um norte fundamentalista. Eu li um relatório de uma casa de análise que ela fala que o Bradesco é R$ 18, o preço justo. E que o preço teto de compra seria 16. Esse relatório saiu hoje, eu li ele hoje e tal. Então eu tenho duas informações aqui. O ativo está R$ 14 e o preço justo dele é 18. Interessante. Se ele está R$ 14, mas nem isso eu quero pagar menos que 14. Eu posso ir lá na plataforma, eu posso comprar o ativo a R$ 14 e vender. Tá vendo aqui, ó? 1.000 ações a R$ 14, mas pode ser a quantidade que você quiser, né? Aqui está um exemplo de 1.000 ações a R$ 14, 14,20. E eu posso vender uma call a 14,51, ou seja, bem perto, né? 14,20, eu estou vendendo uma call a 14,51 e eu ainda recebo por isso. Posso travar o cadeadinho aqui. E o prêmio, nesse momento, a gente abre aqui, vai abrir aqui do ladinho. A última negociação foi 45 centavos. Então, a gente pode, para exemplo aqui didático, colocar 45 centavos a última negociação quando o mercado estava aberto. Aí ele já mostra o resultado. 5,6% se no dia 20 de janeiro, Bradesco tiver um preço acima de 14,51. Que aí você tem o compromisso de entregar essa ação a 14,51. Se ela for para 14,52, você tem que entregar 14,51. Se o Bradesco for para R$ 20, você tem que entregar 14,51. Ou seja, você limita o teu lucro. Mas você também limita o seu prejuízo. Né? O mercado é uma troca de riscos. Se você
quer tentar ganhar mais, tem que correr mais riscos, né? Então, aqui é uma forma de fazer uma venda coberta simples. Você tem um ativo e vende um compromisso de entregar essa ação num preço combinado. O preço combinado se chama strike. E a série é o mês. No caso aqui está 20 de janeiro. Eu vou repetir o exemplo, que às vezes entrou gente que não acompanhou. A call, gente, a call é o seguinte, o conceito teórico da call seria o seguinte. Imagina que o professor está procurando um apartamento para comprar, em específico, de 500 mil reais, lá em Florianópolis e tal, e ele encontrou esse apartamento. E aí o que acontece? Ele chega para o vendedor e fala, olha só, gente, tira esse anúncio do jornal, eu gostei muito do apartamento, eu te dou 5 mil reais, e daqui 30 dias eu te procuro. Visualizou, né, gente? Isso é um calção. O vendedor recebe 5 mil reais e tira o anúncio do jornal e espera. Se o professor não voltar para comprar esse apartamento, ele fica com 5 mil reais e segue a vida, bota anúncio de novo no jornal. O que a literatura fala desse livro que eu li, Fique Rico Operando Opções? Ele fala a primeira página que é, seja o vendedor, seja o dono do apartamento. Você vende calção. Esse se chama call, tá, gente? Que na literatura chama como opção de compra. A call, quando você tem um ativo, porque assim, operações, quando você compra a ação, ela é linear, ou ela é sobe ou desce. Simples assim. A opção não. A opção ela é muito mais que linear. Porque numa precificação envolve o tempo, porque o tempo custa dinheiro, envolve o ativo e o risco do ativo. Então, vamos dizer que ele é 3D, entendeu? Ali tem outras coisas, como taxa de juros e tal, mas simplificando seria isso. Esse é o conceito da call, tá, gente? Seria a gente ter o apartamento e vender um calção. O risco é muito baixo. A literatura fala, seja o dono do apartamento e receba esse calção. Acho que deu para entender aí, professor. Ah, sem dúvida deu para entender. Fala aí, pessoal, o que vocês acharam? Deu Se para porventura, entender. E Michel, se vamos supor, porventura você quiser, só rapidinho, Anderson. Se porventura, Michel, você quiser interromper, aí você aperta embaixo ali, ó, interromper o compartilhamento. Caso você já terminou, não quiser mostrar mais nada, beleza? Pode falar, Anderson. então no caso, o Gustavo, como ele quer comprar aqui um apartamento em Florianópolis de 500 mil reais, essa call vai garantir o direito dele comprar nesse valor, certo? Então, se por Certo. exemplo, eu sou um corretor de imóveis aqui e ofereço pro Gustavo 450 mil. Então, eu vou vender para ele, né, o apartamento. Então, teoricamente, esses 5 mil, a pessoa, no caso, o Gustavo, ele perderia porque ele achou o apartamento mais barato. É a mesma coisa, então, no caso, a ação, né, a ação da Vale, ela cairia, ela ficaria mais atrativo eu comprar direto ao mercado, no caso, né? Tá cortando. Eu vou responder, Michel, a pergunta dele. Então, sim, Anderson, perderia. O cenário é o seguinte: existe duas possibilidades para se acontecer aqui. Serve para o exemplo da casa, serve para o exemplo das opções. O que acontece? Encontrei uma casa, 500 mil reais, eu pago um calção, é o prêmio da opção, 5 mil reais, para daqui um mês eu comprar essa casa. Estou fixando que daqui um mês eu vou comprar essa casa por 500 mil. Existem dois cenários. Primeiro, eu compro a casa e o custo dessa casa para mim foi de 505 mil reais. Esse é o cenário. E tem um outro cenário, que é a situação onde eu encontro uma casa mais barato. Então de repente eu encontrei uma casa por 450 mil em um outro lugar, não aonde eu fechei esse contrato e eu dei 5 mil reais. O que eu vou preferir? Enfim, é uma escolha, mas logicamente, se as duas, vamos imaginar que são idênticas, eu vou comprar de 450 mil nesse negócio aqui, e naquele outro eu perdi 5 mil. Deixei de fechar o negócio, e aí é o que o Michel falou, no dia seguinte o anunciante ganhou 5 mil reais, e ele volta a colocar essa casa à venda. É o que o Michel possivelmente faria no cenário que essas ações da Vale perdessem valor. Porque o que acontece? Se perde valor,
Você concorda comigo que não faz sentido comprar por R$ 85,61 o que está custando 84? Então o Michel fica com o prêmio, da mesma forma esse calção ele nunca volta, o prêmio nunca volta para a mão do titular, nunca, tá bom? É do lançador esse prêmio pago. Dois cenários. Pode falar, Michel. Então, um outro exemplo didático. Vamos supor que naqueles 30 dias você ficou sabendo que naquele bairro vai construir um shopping. Então, o potencial de valorização daquele apartamento aumenta. Aí a pessoa acaba voltando e exercendo o direito de comprar esse apartamento. Esse é um cenário. Ou um outro cenário, naqueles 30 dias, você ficou sabendo que vai construir um presídio naquele bairro. E aí a valorização diminui. Você acaba não voltando. Então, esses seriam os dois cenários, entendeu? Esse é o conceito da call. Basicamente seria isso. Então, se perde valor, você não executa, não faz sentido, né? No cenário que vai comprar um presídio, aí vai construir um presídio. Eu não vou querer comprar essa casa. Eu assumo somente um prejuízo de 5 mil do que a minha vida. Eu fico com prejuízo de 5 mil ao invés de morar do lado de um presídio. O outro cenário é eu comprar pelos 505 mil, que eu tenho que considerar esse custo, 505, 500 da casa, 5 de prêmio, e um potencial de valorização por causa desse shopping, talvez daqui a um ano eu possa vender essa casa por R$ 1 milhão. Então, agora vou botar o exemplo da put. Vou falar sobre a put. Boa. O que é a put? Cara, a put é mais simples ainda. Imagina que você tem um carro de 100 mil e você tem medo. E aí chega a Porto Seguro e fala, eu garanto esse carro aí por um prazo combinado, 1 ano. E aí eu vou cobrar por isso. Visualizou? É um seguro de carro. Isso é a put. Só que a diferença da put é que eu consigo escolher quem eu quero fazer o seguro. Então, por exemplo, você imagina que você é Porto Seguro e você conhece uma pessoa que tem 18 anos, que mora num bairro, sei lá, não muito bom, que né, pode... É mais fácil bater esse carro. Você acaba cobrando mais caro esse seguro. E você conhece uma outra pessoa que é casado, tem 40 anos, tem vida tranquila tal. É muito mais difícil. A pessoa tem, né, tem 10, 15 anos de carteira sem multas e tal. E é muito mais difícil a pessoa bater o carro. E aí você fica mais confortável em fazer o seguro dele. É exatamente isso que eu faço. Eu escolho quem eu quero fazer seguro. Eu vendo put de empresas que têm uma história. Pô, desde que a gente nasceu, a gente conhece a maioria das blue chips que tem na bolsa. Né? Bradesco, Itaú. Então eu escolho quem que eu quero fazer seguro. Então, por exemplo, no caso de Bradesco, eu tomo uma informação fundamentalista. Dizem os bons aí das casas de análise que Bradesco vale 18 e que o preço justo é 18 e o preço teto, comprando segurança, seria 16, né? Eu chego aqui hoje e está 14. Então eu vou lá no Home Broker, eu abro essa plataforma aqui e eu quero, por exemplo, clicar aqui em nova estratégia, aula MBA, Bradesco. Vou colocar aqui BBDC4. Aí eu coloco aqui, por exemplo, a put. Ou seja, eu vou ser a seguradora. Né? E eu tenho uma informação, ó, ela está R$14, eu sei que o preço justo, sob temperatura e pressão, vamos dizer, está 18. E aí, através da matemática, eu uso para tomar decisão. Eu posso também ir para o gráfico. Então, o gráfico aqui, ó, você tem aqui, ó, aqui está o tempo, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, está aqui o ativo R$14, e está aqui o preço, né? 14, 15, 16, 17. Eu aqui faço meus desenhos aqui, e eu tenho essa visão aqui. O Bradesco durante muito tempo, tem dificuldade para passar R$20, 24, e tem um fundão lá em 12, lá em 2020, na época do Covid. R$12 aqui é uma região bem interessante. Vamos olhar a história dessa empresa. A gente coloca aqui no gráfico semanal, e a gente vê aqui, meu Deus, 15 anos de Bradesco. Bonito, né?
Olha só isso aqui. Subida eterna. E aí, olhando o histórico de uma empresa, eu vejo, né? E isso aqui me chama atenção. E essa região aqui de 13, é, vamos supor, né, que é uma região que eu aceito pagar. Eu não quero nem pagar 14, eu quero pagar 13. Eu vou lá, por muito louco, na corretora que faz o meio de campo. Eu vou aqui e coloco uma venda de put, por exemplo, para 20 de janeiro, com 13. Olha só, gente. Strike é o preço combinado, a série é o mês, e opções é sempre a terceira sexta-feira de cada mês. As siglas, né? As siglas da put, PBDC seria o ativo, né? M significa janeiro. E o 698 seria o strike. É o preço combinado, que nesse caso aqui é 13,36. Então, se eu estou vendendo uma put de 1.000 ações para 20 de janeiro, eu me comprometo a pagar 13,36, eu tenho que ter no mínimo 13,36 vezes 1.000, que seria R$ 13.360. A gente pode botar a quantidade que você quer. Se eu quero só 100, então você tem que ter no mínimo R$ 1.336 na renda fixa, de preferência, que aí até janeiro lá você ainda ganha rentabilidade da renda fixa, e você coloca essa renda fixa como garantida da sua operação. E aí você vai ganhar a rentabilidade da renda fixa mais o prêmio, porque já que você está se comprometendo a pagar 13,36 nesse ativo, você vai cobrar por isso. Vamos ver qual foi a última vez, qual a última negociação, ó, 18 centavos. 18 centavos, se fosse 1.000 ações, daria R$ 160. R$ 160, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é só o prêmio. Seria 16 centavos por ação. Ou seja, você vai ganhar R$ 160, mas comprometer a comprar Bradesco a 13,36, sendo que ela não está nem 13, ela está 14,20. E aí, se lá em 20 de janeiro, se Bradesco não cair abaixo de 13,36, significa que a pessoa, teoricamente, não bateu o carro e você fica com 100% do prêmio. Ou seja, você ganhou, os livros chamam isso de dividendo sintético. Você ganhou um dividendo e você nem tinha ação. Deu para visualizar? Potencial Bom desse demais. negócio. Bom demais. Então, Anderson assim, levantou a mão. manda ver aí, pergunta. Sim, eu não entendi. Nesse caso ali da put não seria a opção de venda? Eu vou vender, então, no caso, a ação do Bradesco nesse valor? A opção de venda, que se chama put, né? A opção de venda seria uma venda de seguro. Quando eu vendo uma put, alguém com medo, que talvez acha que a ação vai despencar para 10, ele me paga. E eu sou segurador, eu sou Porto Seguro, né? Como exemplo, fazendo analogia aí, eu garanto que eu pago 13,36, porque eu fico confortável nesse valor, por uma série de motivos aí, né? Eu aceito pagar 13,36 nesse valor. Né? E aí tem tudo, tem o preço, tem o preço combinado e o prazo. Então, se em 23 dias Bradesco não cair abaixo de 13,36, esse prêmio que eu já recebo no dia que eu lanço é 100% meu. E se por acaso Bradesco cair para R$ 13,35, ou 13, ou 12, ou 11, ou 10, eu sou obrigado a cumprir esse compromisso. Toda vez que você recebe dinheiro, você tá recebendo a grana e você tem um compromisso, né? Não sei se deu para visualizar. Anderson, nesse caso, ele está vendendo a put, então ele tem a obrigação de comprar. Então, se E ele aí, está vendendo a put, é alguém que está comprando com medo dessa ação cair abaixo de 13,36. Vamos supor que caia a 13. Então, nesse caso, a pessoa vai ter o direito de vender a 13,36 para o Michel, que tem a obrigação de comprar a 13,36. Mas a estratégia dele é o seguinte: eu comprando a 13,36, confiando na casa de análise, na minha análise fundamentalista, na minha análise técnica, mesmo que eu ganhei o prêmio, mesmo que eu sou obrigado a comprar a 13,36, eu acredito que essa ação, como o Michel falou,
deva valer algo em torno de R$ 18. Então, por mais que ele tenha uma obrigação de comprar a 13,36, ainda é um bom negócio, porque é uma empresa sólida e que o preço está subvalorizado. Essa é a análise que nós estamos acompanhando, entendeu, Anderson? Tá, no caso, não seria uma venda descoberta, é isso? Ou seria? Nesse caso, não seria descoberta, porque eu teria dinheiro na renda fixa para garantir essa operação. ele Ah, lembra tá. que ele falou, o dinheiro vai ficar na renda fixa. Agora, se ele não tem dinheiro nenhum para isso, aí é mais arriscado. Da mesma forma que vender uma call sem ter o ativo. Entendi. Então, se tem dinheiro para vender put, se tem dinheiro, tá coberto. Se não tem dinheiro, descoberto. Entendi. Essa é uma forma de operar sendo bem conservador, tá? E como eu já fiz day trade, de vez em quando até faço, como eu operei dólar, mini índice, fiz swing trade, fiz análise gráfica pura, análise fundamentalista. Depois de alguns anos, eu fui botando na balança e ver o que me dá mais paz. E o que dá mais paz para mim foi imobiliário, foi opções, né, operações com boas empresas. Então, eu fui colocando um filtro meu, né, nessas operações. E o que foi mais me dando paz, e aí acabou a aventura, né, foi comprar empresas que têm um histórico bom, entendeu? E aí, por exemplo, vamos supor que você nunca, não tem nada na bolsa, não tem nada em lugar nenhum, você começou a investir hoje. Então vamos lá pelo básico, né? Você começar pela reserva de emergência, né? Imagina aquela grande pizza, você tem ali uma fatia voltada para a sua reserva de emergência. E aí você tem agora uma fatia que é voltada para a reserva de oportunidade, a famosa renda fixa. E aí você quer ter uma exposição à renda variável que você seja focado em aluguel mensal, podemos ir para os fundos imobiliários. E aí você quer ter uma fatia que você quer ter para renda variável, e aí você quer ter ações, ok? Você quer ter ações. Vamos começar pelo básico. Banco, água e luz. Pô, são empresas que têm a margem de lucro muito alta. Você pega o varejo aí, o varejo, meu Deus do céu, parece que você coloca um monte de gente numa sala, apaga a luz e deixa esse povo brigar de foice no escuro. A margem de lucro é muito baixa. Se chegar a 3% é muito. E a margem de lucro dessas empresas, energia, água, luz, banco é bem superior. Isso é falando de fundamentos. Mas quando você vai no gráfico, você vê isso, né? Você vê aqui Bradesco, você olha aqui, Bradesco está sofrendo. Sim, mas quando você olha 10 anos, isso aqui é uma máquina de dinheiro, né? Na verdade, se pegar de quando ela abriu na bolsa, acho que é 90 e pouquinho, é assim, o Bradesco, um exemplo, acho que, assim, eu acho que, sei lá, um investimento de R$ 1, R$ 100, alguma coisa assim, eu já vi, tipo, se tornou um investimento milionário. Desde que ela abriu o capital na bolsa. Aí, olha isso, desde 2001. Olha o que aconteceu. 2004 ali até 5 centavos, 2007. Olha o que 5 aconteceu no centavos. gráfico. Tipo, é uma Então, subida assim, vertical. vamos operar o fácil, entendeu? Não vamos ficar inventando moda, vamos operar o fácil. Vamos operar as empresas que são grandes, que têm liquidez, né, que você consegue acompanhar o histórico. Eu evito empresa nova. Empresa nova eu evito, tá? Às vezes você não tem liquidez, não consegue vender, comprar e vender fácil. Mas isso aí a gente pode ir conversando depois, que tem vários aplicativos que ajudam hoje em dia, né? Você pega, por exemplo, a questão fiscal, que antigamente para mim isso era um inferno. Hoje em dia tem mycapital.com, Grana Capital, profchartweb.com, são empresas que você paga R$ 30 por mês, você coloca o seu CPF, ela sincroniza com a Receita, sincroniza com a corretora e resolve o teu problema de imposto. Deu lucro, tá aqui o boleto. Você paga no final do mês. Só isso. Eu não preencho mais planilha, cara. Eu não perco meu tempo mais de preencher. Essas tecnologias novas que estão chegando, a gente tem que conhecer, cara. Isso aí para mim, é uma maravilha. Quando eu comecei sozinho, não tinha com quem conversar, não tinha informação, não tinha muita literatura, eu nem tinha conhecimento, fiquei batendo cabeça sozinho.
Hoje em dia a gente está aqui, ó, trocando ideia sobre isso. Não acho barato. Não, bom demais. Michel, eu tenho uma pergunta para você, porque assim, você passou ali, né? Tem as opções de strike à vontade, né? Mas assim, nós sabemos que existe o conceito de liquidez. Eu imagino que para strikes absurdos, dificilmente vai ter a negociação, né? Vai ter alguém interessado. Então, assim, você consegue passar um panorama para nós aqui, tipo, de como é a liquidez, de modo geral, das opções? Eu imagino que preços extremamente distantes não tem a liquidez, até porque o nosso mercado ele não é tão maduro quanto, por exemplo, o mercado americano, tem lá as suas limitações de prazo, né? Se você olha, isso aí contextualizando também para o pessoal que está aqui com a gente, você vai lá no mercado americano, tem umas opções com uns prazos gigantescos. Tipo, direito de comprar Tesla, um exemplo, tá? Assim, você tem Uhum, direito de comprar Tesla para daqui 10 anos. uhum, O Brasil tem é, seus limites. A grande sim. maioria é mensal. Eu acho que a grande negociabilidade de opções no Brasil hoje é prazos mensais, e aí entra o negócio de fazer rolagem. Eu acho que não vou nem entrar nesse detalhe, mas basicamente eu quero comprar daqui 6 meses, então eu compro para o próximo mês, depois eu faço a rolagem para o outro, eu faço a rolagem para o outro, eu faço a rolagem para o outro, e eu vou pagando prêmios para que eu possa adquirir o ativo daqui 6 meses. Eu vou fixando, sabe? Eu vou segurando a mão, é como se eu estivesse fazendo reforços. Mas assim, passa um check-up para nós, ô Michel, de como é a liquidez. Assim, é muita, para quem movimenta valores simbólicos, assim, algo em torno de 3, 4 dígitos, 5 dígitos, é um negócio assim que consegue encontrar com tranquilidade, como que é? Aqui, ó, Prova 11. Prova 11 é o nosso índice. São as 66 maiores empresas do país, se eu não me engano. Cara, eu acho Tá que chegou em índice, 90, chegou, 90, no, cara. chegou 90? Acho que foi isso. Saiu a prévia aí, eles tiraram, acho que a positivo, o nosso índice aí para janeiro Tirou, provavelmente tirou, vai ter 90 tirou, empresas. tirou o IRBR também, né? IRBR, isso, exatamente. Então, o nosso índice parece que é para mostrar 80% da negociação, não é? Uhum. E a small cap movimenta É 15%, é isso? 85 e 15, né? Os outros 15, né? Os small cap movimentam os 15% Legal. menos, as menores. Bom, vamos pegar aqui Bova 11, que você pode operar com uma cota. É a única que permite, acho, que é a única que permite operar com uma cota. Então, vamos aqui no exemplo. Eu até salvei aqui Bova 11, aqui, aula MBA Bova 11. Quando era, acho que 1 da tarde, eu vim aqui e vi aqui, ó, Bova 11. Se você comprasse uma açãozinha só de Bova 11, que custa R$ 100, 101, aí você pode travar o cadinho de aqui, e você vendesse uma call a janeiro, você se compromete a entregar 102, ou seja, você pagou 101, está se comprometendo a entregar 102. Uhum. Teu prêmio daria 3,7 para 23 dias. Aí É muita coisa, né? Tipo, ali ele tá dando que numa operação de 23 dias úteis ele entrega um proporcional de 213% do CDI, que é basicamente os tá principais aqui, ó. rendimentos de renda fixa. Aí aqui diz máxima perda, né? É porque Que é 100%, né? ele considera que a Bova vai falir. Vai Não, zerar, né? E aí tem a diferença do prêmio que ele recebeu. Aqueles 98,35 é o valor que ele comprou, mais o valor que ele recebeu de prêmio, né? Que dá a diferença aí. Então, o prejuízo máximo seria Bova 11 zerar, acabar. E aí é o limite, né? aqui está bem A operação do interessante. Michel tem essa segurança, né, Michel? Assim, é chegar no zero. Tem operações que, além de chegar no zero, você pode visitar o fundo do poço e encontrar porão. Nessa operação aqui, não. O limite do prejuízo aqui, que as estratégias que o Michel falou aqui, que para nós é o zero. Chegou no zero é o prejuízo máximo. Então, mas aí é aquela história, né? Eu não acredito que a Bova 11 vá Não, falir. assim, é o Bova 11. Acabou o Entendeu? Ela Brasil, pode, né? O pode, extremo do extremo. Não, é entendeu? extremo, é absurdo. Então, assim, opções tem que operar, cara. Você pode ler aí 10 livros. Se você não pegar uma cotinha disso aqui, comprar e acompanhar o comportamento, você não vai entender, cara. Você tem que operar. Abre uma continha na corretora, compra uma cota que é R$ 100, vende uma call no mês seguinte, vê comportamento, como que ela vai reagir.
Os aplicativos hoje estão bem interessantes. Vamos dar um exemplo aqui da literatura, que ele fala sobre o seguinte. Só uma coisa aqui, ó, teórica. Essa aqui é o preço de Black Shoes, tá? É aquela que você estava falando na aula lá, Gustavo, sobre o cara ganhou o prêmio Nobel lá, e isso aqui é uma fórmula que ele dá um norte. Ele fala que aqui, no caso aqui, né, o norte, teórico, que o preço dessa call deveria ser 3,27, que está sendo negociado a 3. Tudo bem que não conta que o mercado é fechado, né? Você tem que operar sempre ali com o mercado no horário comercial, né? Pelo menos. E aí você tem um norte aqui, ó, de um preço Blackout Shoes. Acho que é esse o nome que fala, né, Gustavo? Black and Shoes. Shoes, deve ser. Eu não tô dos Shoes, mais né? poliglota ainda, não. Aí aqui, quando você executa a operação, você trava o cadeado para ficar registrado. E aqui seria a saída, né? E aqui no caso seria online, né? E aí, aqui é o strike, é o dia combinado, aqui o valor é o preço combinado, aqui já dá até um norte. Se você vir aqui e habilitar aqui, ó, ele gera o gráfico. E aí você pode, aqui tem aqui, ó, por exemplo, se essa operação lá para o dia 20 de janeiro tiver acima de R$ 108, né? 108 não, 102, você ganhou 100% do prêmio, 3,71%. Ou seja, você comprou a 101,38, entregou a 102 e ainda ganhou o prêmio. Tá qual? As variáveis das opções, a gente chama de delta, gama, teta, vega, IR, HO. Isso aqui é um tema para uma aula. Mas, basicamente, o delta é quando você, por exemplo, se aqui uma operação simples da literatura que fala para você comprar o ativo e vender uma call no delta 30. Ou seja, se o ativo variar R$ 1 e o delta for 30, as opções variam 30 centavos. Entendeu? É só isso. Se o ativo variar R$ 1, a opção varia 30 centavos. O delta ele muda todo dia. O gama é quando é a aceleração daquele movimento, quando vai chegando perto do movimento. O teta é o tempo. O RHO aqui é a taxa de juros. O vega aqui eu esqueci. Mas todas essas variáveis fazem parte da fórmula do Black-Scholes lá, que ajuda na precificação. Qual que você não Então, lembrou, Michel? Acho que é Vega, né? o Vega vega. é a volatilidade. Sim, a volatilidade. Quando o ativo está sobre forte volatilidade, o preço aumenta. Então, seria como você fazer um seguro de um carro batido. O seguro vai ser absurdo, né? Então, você vender uma put no dia que despencou tudo lá, o Covid, o seguro vai ser um absurdo. Então, quando o mercado está calmo, o preço da call e da put ela diminui, porque a volatilidade, que envolve risco, faz parte da precificação. É que nem você vai fazer um seguro de um carro para uma pessoa, você sabe que a pessoa está bêbada, vive bêbada. Você vai cobrar mais caro. Quando o mercado está nervoso, o preço da call e put aumenta. Então, se o mercado está nervoso e combina com a tua estratégia, é hora de vender call e put. Se o mercado está calmo, é hora de comprar. Você paga barato. Se o mercado está calmo, você pode comprar, seja call e put. Vou pegar um exemplo aqui simples que eu fiz no mês 9, que foi o seguinte. Lá no mês 9, eu comprei Vale. Na época, estava R$ 77. Então, eu gastei R$ 7.758. Até aí, tudo bem, né? Comprei o ativo. Naquela época, quando eu vi Vale aqui, Vale, eu tenho uma informação fundamentalista. A Vale, ela, sobre temperatura e pressão, ela vale R$ 90. E quando eu comprei 77, foi mais ou menos nessa época aqui, acho que foi por aqui, deixa eu ver. Acho que foi por aqui, acho. Foi nessa época aqui. Eu estava satisfeito de pagar 77.
Só que tinha uma coisa, o prêmio para entregar a ação, na época, se eu entregasse a ação, aqui não vai aparecer, porque já passou, né? Mas no mês seguinte, no mês 11, se eu entregasse a ação a 76, eu estava recebendo R$ 5,18. Ou seja, eu estava comprando a ação por 77, entregando a ação por 76. Você pode pensar, pô, mas não faz sentido. Está tendo R$ 1 de prejuízo. Pois é, mas o prêmio estava R$ 5,18. Então, por mais que eu entregasse a 76, eu ainda ganhava R$ 4,18. Achei isso uma discrepância no mercado. Eu fiz. Eu comprei o ativo e vendi um compromisso, vendi uma call para entregar a ação a 76. Ela continuou subindo. Eu fiquei com o prêmio. Entendeu? Foi um prêmio bem gordo, né? R$ 5,18. Tira R$ 1 e eu fiquei R$ 4,18. Resumindo aqui. Então é uma forma de você arrancar um dinheiro do mercado, né? Que os livros chamam isso de dividendo sintético. O que acontece? Eu estava satisfeito em ter o ativo, mesmo se caísse, né? Porque naquele momento, com a informação que eu tinha, eu acreditava que era um bom ativo e eu vendi uma call para arrancar um dinheiro disso. Então, quando você decide o que você quer, fica muito mais fácil operar opções. Ah, eu quero me expor no setor elétrico. Então, vamos procurar as empresas do setor elétrico. Escolhe pelo menos 3 e compara elas. Sempre comparar. Laranja com laranja, mamão com mamão. Não vai comparar Bradesco com Magazine Luiza. Compara Bradesco com Itaú. Compara Magazine Luiza com Via Varejo. Compara varejo com varejo. Elétrica com elétrica. Siderurgia com siderurgia. Então, quando você compara, você começa a filtrar, você chega num valor. Aí você vai colocando esses dados no papel até te ajudar a tomar a decisão. Entendeu? Tem pergunta aí, gente. Estou falando pra caramba. E aí, pessoal? Cadê a galera? A galera até fechou a câmera aqui, que eu acho que o pessoal deve estar tipo meio de boca aberta, assim, ó. Adriele, Daniele, Lala, Robson, Tony, o que vocês acharam? Eu, sinceramente, achei fantástico. Vou ser bem sincero. Abra um áudio. Eu fiquei aqui só prestando atenção e ontem eu peguei o dia todinho para estudar derivativo. E era uma coisa que não entrava na minha cabeça. E agora eu consegui analisar um pouquinho lá a parte das opções, né? Call e put. Muito legal, gostei da aula. Muito bom. Só não vamos nos estender muito mais, né? Porque tem um outro compromisso às 8 horas, né? Mas eu acho que se o Michel topar, se a galera topar, eu acho que esse negócio ainda dá para ter mais conversa ainda a respeito disso. Porque Sim, é sim, até uma limitação minha. É até uma limitação minha, né? Eu deixo claramente. Eu já fiz day trade, já fiz análise técnica, índice de tudo caramba aqui de análise técnica, eu já estudei. Eu não sabia, tá? Eu não sabia, mas existe uma grande briga entre análise técnica e análise fundamentalista. Uns falam que o gráfico é horóscopo. Como eu não sabia, eu aprendi os dois. Eu fui para análise, depois eu descobri que eles se odeiam. Né? Não, então, eu também, eu fui pros dois, eu falei, mano, eu vou aprender os dois. Mas o gráfico acabou. é fascinante, cara, porque eu consigo, com o gráfico, eu consigo saber até teu peso, cara, porque você não engorda 20 quilos de um dia para o outro, você vai dando sinais que você está engordando, e esses sinais que a empresa está indo mal, te ajuda a tomar decisão para você sair fora. Ah, com certeza. Assim, a análise técnica é super simples aqui, tá, galera? Só para vocês entenderem. Vou pegar o exemplo do Bradesco ali. Bradesco, desde 1990, tem multiplicado-se, sei lá, em quantos por cento. Eu não tenho essa métrica, mas, assim, acho que o investimento se multiplicou por 500 vezes, 1000 vezes, eu não sei, tá? O que acontece? Aquela queda abrupta que teve o Bradesco recentemente foi basicamente porque veio um resultado trimestral muito abaixo do esperado. E, assim, realmente, do nada, ela despencou, eu acho que foi 18 ou 20%, acho que foi a maior queda dela
da história do Bradesco, das negociações do Bradesco. Mas aí entra aquela questão, fiz uma análise técnica, analisando a parte técnica. Agora vamos entrar nos fundamentos. Você acha que o Banco Bradesco no Brasil vai deixar de existir pelos próximos 10 anos? Ou vocês acham que alguma fintech vai acabar com o Bradesco? Análise fundamentalista. Você acha que as perspectivas futuras, por causa de um resultado trimestral ruim, Gustavo, resultado trimestral. Oi. olha esse indicador, como que ele funciona com a Vale. As Que bandas que de é? Bollinger, não? Nem sei como é Não, que o faz que é tanto esse tempo que eu vi isso indicador? aqui. Esse indicador é uma média de 500 dias Tá. deslocada para cima e uma média de 500 dias deslocada para baixo. Média de 500 dias do preço. E aí, o que ele fala aqui? Ele fala, toda vez que ele se afasta da média, ele dá um sinal Ele de vem. venda. E aí, para tentar melhorar esse indicador, eu acrescentei, aí foi eu, né? Eu acrescentei uma média de 9 dias exponencial. EMA quer dizer média exponencial. E aí o que acontece? Quando ele dá um sinal de venda, isso é análise técnica, né? No dia seguinte eu entro vendido e quando ele encosta na média, eu saio do preço. Isso aqui é para operação de Uhum. ó, aqui ele deu para entrar vendido, aí o preço caiu, quando ele sobe rompendo a média para cima, eu saio do preço. Então, Uhum. aqui funcionou, vamos ver aqui, aqui ele funcionou de novo, ó. Ele, no dia seguinte, ele deu compra, então eu estou comprando o vale aqui a R$ 67, eu estaria comprado até hoje, e hoje está mandando sair. Uhum. Então eu comprei a 60 e pouco e estou saindo aqui no 80 e pouco. Essa é a análise da Uhum. gráfica pura, em que eu uso a matemática para tomar decisão. Aqui também, de novo, ó, esse sinalzinho verde aqui, ó, ele deu compra, deixa eu chegar para cá. Aqui, ó, ele ficou fora, ele deu compra, então você estaria comprando aqui na região de 60, e eu só sairia quando ele cruza para baixo. Quando o candle, né? O candle, gente, cada candle desse aqui é um dia negociado, tá? Um dia útil negociado. Quando ele cruzou para baixo, eu saio da operação. Eu comprei 60 e pouco, eu vendi 70. Isso é análise gráfica pura, em que você usa matemática para tomar decisão. Tem muito robô operando, gente. Então, e tem algumas médias que são conhecidas. Por exemplo, média de 200 dias. Média muito forte, muito usada no mercado. Uhum. Que você usa. Essa é a estratégia comum dos livros, que você usa uma média de 200, uma média de 40, de 50. Vou te mostrar aqui o que significa, o que acontece. E algumas considera 21 também, né? Então, seria o que seria simples aqui. Toda vez que a média de 50 cruza a média de 200, você compra. E toda vez que a média de 50 cruza para baixo, você vende. Em alguns papéis funciona muito bem. E isso é particular de cada um. Por Uhum. exemplo, vou pegar aqui, ó, do Itaú, 40 seria 9 exponencial com 40 aritmética. Que você usa matemática para tomar decisão fria, sem sentimentos. Vou pegar aqui no Itaú, vou pegar aqui qualquer prazo aqui, ó. Itaú. Itaú, quando a média de 9, que é a linha preta, cruza a média de 40 para cima, você compra. Quando ela cruza para baixo, você vende. Então, você comprou aqui na faixa de 8 e vendeu por 9. É 10% aí. Quando está lateral, não faz nada. Quando cruza para baixo, você entra vendido. Quando cruzou para cima, você recompra. Então, aqui você entrou vendido lá no 8,70 e recomprou 7, 10%. E esse negócio funciona? Então, Vocês acabaram de ver toda estratégia de robô trader vendida no mercado, tá bom? é isso aí Estratégia de mesmo. robô trader. Movimentação de médias móveis, cruzou para cima, compra, cruzou para baixo, vende. Aí, ó, É, é, 95% dos robô trader. é sem sentimentos. Você usa matemática para tomar decisão. Então, no final das contas, o que eu faço? Eu pego o dinheiro, coloco na renda fixa.
Vendo put. Vendo put de uma empresa boa. Hoje, por exemplo, diante da queda forte do mercado, eu vou lá falando bobagem uma para a outra, Bradesco é uma delas que está, né, BBDC4, está aí dando, eu acho que e pode ser uma possibilidade. Então, eu estou com dinheiro na renda fixa, eu já tenho minha reserva de emergência, eu já tenho minha reserva de oportunidade, né, são aquelas várias abas, várias fatias da minha grande pizza, né, do meu grande plano que eu estou montando. Gente, isso é muito legal, preste atenção nisso. Isso aí é nosso futuro. Assim, quando a gente fala em reserva de emergência, minha reserva de emergência vai ser R$ 10.000. Não é estalar o dedo e tem R$ 10.000. É um plano de vida, é um plano. Você vai colocar, por exemplo, R$ 300 por mês durante X meses para chegar nos R$ 10.000, para você ter uma reserva de emergência, né? Isso é muito legal. Eu faço estudo com o Gustavo aí, porque eu quero especializar nisso aí. Aí, bom, vamos lá. Estou com meu dinheiro na renda fixa e está rendendo a renda fixa. Eu vendi uma put de uma ação que eu aceito comprar ela por determinado motivo. Se a ação caiu, além de eu ter a rentabilidade da renda fixa, eu tive a rentabilidade da put e eu comprei uma ação que eu já queria, né, em determinado setor. Ok? No mês seguinte, eu tenho uma ação, concorda? Porque eu fui acionado àquela put e eu fui obrigado a comprar. No mês seguinte, eu tenho o Bradesco. Então, olha só, eu já tenho dinheiro na renda fixa ainda, né? Porque eu não fui vender tudo que eu tinha na renda fixa do Bradesco. E a gente tem que diversificar, sempre. Eu tenho dinheiro na renda fixa, eu vendi uma pool de Bradesco, fui acionado, então no mês seguinte agora eu tenho o Bradesco. Então eu tenho a rentabilidade da renda fixa, eu tenho a rentabilidade do Bradesco. Eu vou e vendo qual, porque eu tenho Bradesco agora. Agora eu sou lá o dono do apartamento, eu posso vender o calção. Eu tenho uma ação, eu vendi uma call. O meu norte nas operações é sempre 4% para 40 dias. É o que eu procuro nos prêmios, tá? Eu não venho aqui no home broker e eu aceito qualquer coisa. Eu vim aqui, BBDC, vou pegar aqui Vale 3. Eu tenho Vale agora. Eu não vou lá e vou colocar qualquer prêmio. Meu norte é sempre 4% para 40 dias. Se tiver menos que isso, vai ser minha, eu não aceito. Então, quando eu tenho um determinado ativo e eu quero vender uma call daquele ativo, claro, sempre no preço mais caro que eu já paguei, né? Se eu paguei 85, eu quero vender uma call no mais alto que tiver. Vamos lá, aqui, 90, por exemplo. Se o prêmio, cadê você? Clica aqui, vai abrir aqui do lado, R$ 1,69. Aí eu faço uma regrinha de 3 simples, ou a gente usa aquela nossa calculadora HP2C, lá, se eu lembro, se está R$ 1,69 o ativo, vamos lá. O strike está 85,37, que eu paguei na ação, por exemplo. E o prêmio está R$ 1,69, R$ 1,69, vai dar de prêmio 1,98%. 1,98% para 23 dias. Aí eu faço a avaliação se isso está bom para mim ou não. O que eu procuro sempre é 4% para 40 dias. Esse é pessoal, tá? Isso não tem literatura, é eu que procuro isso. Entendeu? Aí, vamos lá. Eu tenho a rentabilidade da renda fixa, eu tenho o Bradesco, eu vendi uma call tentando arrancar 4% dela para 40 dias. Já que eu vendi a call, tem mais um dinheiro entrando. Eu pego o prêmio, eu compro o fundo imobiliário, que vai me pagar dividendo todo mês. Fundo imobiliário é a mesma coisa, gente. Fundo imobiliário é prédio. Não tem muito segredo. Você só precisa saber quanto vale aquele prédio. Então, aqui perto da minha casa, por exemplo, tem um shopping maravilhoso que está na bolsa. É o VISC11. Eu vou lá na bolsa e vejo. Está sendo negociado a quanto? Status Invest. Tem um zilhão de... Todas as empresas que estão na bolsa, gente, eles têm que ser transparentes e deixam tudo de graça na internet. Então, VISC11,
Tá aqui, ó. Ele pagou nos últimos 12 meses quase 9% de dividendo, o valor atual está R$ 100, né, uma cotinha R$ 100, ele paga por mês. Onde eu encontro aqui? Pagou 76 centavos. Né? Aqui está dizendo VPA, né, que é o valor patrimonial, que está R$ 114, ou seja, está 100, e aqui está dizendo que está 114. Parece que está barato. Você não confia aqui, você pode pagar uma casa de análise, tem um monte aí que vive disso, e o cara vai trazer um relatório para dizer, dizendo, ó, preço justo, comparando risco, retorno, esse prédio aí vale tanto. Eu tenho em mente aqui uma casa de análise que fala que esse preço aí é 116. Então tem duas informações aí. Está R$ 100, e está dizendo que quando a economia voltar ao normal, vale 116. Aí você avalia assim. A melhor coisa é comparar, gente. Pega outro shopping e compara, vai pegando 3, 4 shoppings. Descobre quem é VISC11. VISC11 é um fundo imobiliário que tem nada mais, nada menos que 20 shoppings em 5 estados diferentes. Pra você perder esse dinheiro, tem que cair um asteroide no Brasil. E olhe lá, porque se não acabar o mundo, o shopping tem seguro. Se perder esse dinheiro, você vai estar preocupado com outras coisas no seu dinheiro, viu? Porque realmente É, é o fim do mundo. Você vai estar preocupado com a tua vida. então, aqui, o shopping Guatemi Fortaleza, shopping Praia da Costa, eu não sei qual estado que é esse. Espírito Santo, aqui no Ceará, no Pará. Então, aqui, ó, aqui ele mostra tudo, né? Todas as informações têm que estar transparente na internet, senão o investidor sai correndo. Tudo é gratuito na internet. Só precisa saber a palavra-chave para procurar. Então, o fundo imobiliário é fácil, porque é um prédio. Você tem que saber se aquele prédio está num bairro, ali qualquer corretor ali sabe quanto vale um metro quadrado daquele bairro. Só que você não precisa saber exatamente e a fundo. Terceiriza essa parte. Paga para alguém que conhece mais a fundo aquele negócio e te fala já essa informação rápida. E aí você segue a vida, vai tomar uma decisão, entendeu? E aí, vamos lá, de novo. Eu estou com meu dinheiro na renda fixa, eu vendi, além de eu ter a rentabilidade da renda fixa, eu vendi uma put para comprar Bradesco, fui acionado, ganhei o prêmio da put, mas fui obrigado a comprar ação. Aí, no mês seguinte, eu tenho a ação, eu vou e o que eu faço? Eu vendo qual input dessa vez. Porque, primeiro eu quero mais ações do Bradesco, então eu vendo put, por exemplo, put no R$ 12 e a ação está 14, então eu ainda ganho um prêmio da put. E como eu tenho o Bradesco, eu vendo qual agora? Eu tenho o Bradesco, posso vender qual? Nada descoberto, gente, sem emoção. Eu não quero adrenalina, eu não quero tomar susto, eu quero trabalhar sossegado. Então eu vendi put porque eu tenho renda fixa como garantia. Então eu tenho a rentabilidade da renda fixa, tenho a rentabilidade da put e da call. A put e call eu pego o prêmio, o lucro, compro o fundo imobiliário. O fundo imobiliário paga dividendo todo mês. Gente. O imobiliário eu não vendo, vai ficar para a família. Né? E isso que eu acho legal do fundo imobiliário é que, vamos supor que você tem uma previdência privada, você está pagando isso aí há muitos anos. Aí deu aquela idade lá e você vai exercer o direito da sua previdência privada. Aí você chegou lá aos 60 anos, começou a receber previdência privada, deu 70, morreu, acabou. Se você tem fundo imobiliário, morreu, aquilo continua na família, e tua família muda de nível. Meu único desafio hoje é ensinar minha filha a fazer o que eu estou fazendo, para mudar de nível. É isso, gente. Resumindo, são muito mais coisas, mas é isso. Bom demais, bom demais. E aí? Mais alguém aí? Robson, tá por aí ainda? Lala, Tony? Não ouvi vocês ainda. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão por aí? Olá. Pessoal, ó, o nosso horário Boa tá... noite. O Robson tá aí. Bom demais, pessoal. Ó, o horário deu uma avançadinha, né? Possivelmente pode ter disponibilidade, enfim. Eu já tô com um olho aqui, o outro olho lá na aula do professor Antônio. Mas, assim, esse assunto é muito bacana, né?
Como eu já tinha dito antes, essa ideia, né, do que o Michel hoje tocou esse encontro, e eu fui realmente aluno, tá? Foi muito bom, gostei muito, e talvez eu vou até trazer outras oportunidades para vocês, né? O nome do grupo é isso, é Café e Planejamento Financeiro Pessoal, mas mais ainda o café vem primeiro. Então é uma conversa entre amigos. Olha lá, a xícara, né? E eu tô fazendo higiene do sono, cara. Depois das 15 não tô tomando mais café, não, porque tava tomando água. Mas, assim, é o que eu tava falando. Todos aqui têm alguma especialidade. E eu acho que trazer esse conhecimento é muito bacana, né? Eu já tinha falado no começo do encontro, por exemplo, o Anderson. O Anderson trabalha no comercial faz muito tempo. Então, assim, ele ministrar uma palestra, um encontro aqui com a gente, falando sobre posicionamento, sobre, enfim, a parte comercial. O Robson, eu tenho certeza que tem algo para ensinar. A Lala, tenho certeza que tem algo para ensinar. A Adriele tem algo para ensinar. E eu acho que essa proposta pode ser muito interessante dentro, claro, do interesse de vocês, exatamente para estimular também, né? Eu acredito que isso vai ajudar pessoal e profissionalmente, a comunicação, a oratória, isso vai ser de grande valor. Então eu quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos ao Michel. Eu acho que ele pode já se preparar, porque vai ter que ter outros encontros para ele falar mais para nós disso, até que se for a mesma coisa, vai ter coisas que vai ser absorvidas. Não é simples. Quem estuda para certificação sabe, derivativo é chato. É muita repetição. É. Muita repetição. E você viu que o jeito que ele passou aqui é mais simples, porque ele não precisa da parte técnica de nomenclaturas para operar opções, como na prova que tem todo aquele negocinho mais técnico, né? Mais. Nossa, até falei o nome lá, eu esqueci, mais acadêmico, né? A verdade é que a certificação cobra de uma forma mais acadêmica, mais limitado, que talvez você nunca vai ver isso na prática. Você viu que o Michel falou muita coisa aqui, que eu acho que a única coisa em comum, assim, entre aspas, que ele falou várias vezes é o nome opção, né? E nós vemos a certificação e ele falou aqui, opção, opção. Mas aí a forma, a prática assim, é incrível, né? Fundos imobiliários, né? Se vocês também tiverem interesses, eu posso até ver de trazer outros profissionais, mas fazer a leitura de um relatório gerencial de uma determinada gestora de um fundo imobiliário, vocês vão ver que é muito intuitivo. Basta ter algumas pecinhas, alguns conhecimentos, e você faz a leitura de um relatório gerencial. Então, aquilo que o Michel falou de contratar alguém. Você se cadastra no site da empresa e você recebe o relatório. Sim, você vai pesquisar, vai estar de graça. A primeira página do relatório é a mais importante, que se chama Comentários do Gestor. O relatório às vezes tem 30 páginas. Ali é uma aula, né? O relatório às vezes tem 30 páginas. Cara, lê só a primeira. Na verdade é a segunda, né? A primeira é o nome do a foto, né? Normalmente é a foto lá. E aí, quando dizem a literatura, que é recomendado você ler pelo menos os últimos 6 relatórios, para você montar aquela historinha na tua cabeça, para ver se o gestor está falando, ele está fazendo os últimos 6 relatórios. E aí você monta aquela historinha, gente, estou comprando tal imóvel, estou vendendo tal isso, estamos reformando tal imóvel, ó, o inquilino está saindo, está entrando. Aí você monta na tua cabeça aquela historinha e você vai botando, né, na balança para tomar a decisão. E comparar fundo imobiliário de logística com fundo imobiliário de logística, comparar fundo imobiliário de papel com fundo imobiliário de papel. Por aí vai. É isso aí. Pessoal, só para concluir aqui, então, a semana que vem, dia 26, não tem. Na outra semana eu vou estar em viagem. Talvez o nosso próximo encontro fique lá para a segunda semana de janeiro, tá bom? Algo em torno ali do dia 9 ou do dia 16, vai depender, tá bom? Vamos fazer aquele registro básico para nós aqui, concluirmos esse nosso encontro. Abram as câmeras aí, Robson, Tony, rapidinho, é só um print, coisa rápida, só para deixar registrado isso aí na história. Eu quero ter meus... Ó, o meu quadro ali, o Gustavo, meu quadro ali, o Tourinho ali. Cara, eu tava tentando encontrar um quadro legal desse, aí eu tive que mandar fazer, assim, é uma imagem que eu tenho. Não vai aparecer muito, mas é uma pantera, cara. Eu acho incrível essa imagem. Vocês têm ideia do quanto eu acho incrível essa imagem? Ela é a foto também da minha capa. Eu gosto muito, sabe, do olhar e tal.
E eu tava tentando procurar um quadro desse, cara, só que nessas medidas eu não achava. Eu tava doidinho pra meter um quadro aqui de Depois de uma te falo o que batalha, faz. sabe? De um touro com um urso. Não, Só depois que eu aí te eu falo onde encontrava faz. assim, sob demanda, cara, aí ficava caro, né? Aí não tinha dinheiro pra isso, não. Não, mas depois eu te Não falo tinha onde os que faz. não tinha os 500 a R$ 1.000 que os caras estavam pedindo nesse momento, não. Vamos Nesse lá. tamanho que eu fiz o meu ali, você vai gastar uns R$ 400, viu? Muito bom. É, cara, eu falei, eu tava montando tudo aqui. Vamos lá, printzinho no 3. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Deixa eu só colar o print para ter certeza que pegou, né? Maravilha, pessoal, pegou. Mais uma vez, Deixa eu agradeço a mostrar o presença meu de todos. quadro, professor. Pode mostrar. Ah, aí sim. Esse quadro é bom, hein? As colinhas. Esse quadro vai ser aquele que quando conquistar a certificação você vai meter a mão assim, ó. Não quero mais saber disso, não aguento mais opções. E joga no lixo. Não, brincadeira, pessoal. Eu tava estudando muito sobre neurociência, essas coisas, e o segredo para estudar é saber qual é o real motivo, né? E vamos concluir esse encontro. Eu vou deixar essa pergunta para vocês, eu quero que vocês reflitam, tá? Por que vocês estudam? Não quero que vocês me respondam aqui, tá? Mas por que vocês estão estudando? Para quê? Por quê? Para quem vocês estão estudando? Se vocês ter a convicção de qual é o motivo desse estudo, eu tenho certeza, o processo vai ser muito melhor, vai ser muito mais gratificante. Pessoal, ótima noite para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Aquele grupo está aberto. Compartilhe informações, converse. Eu quero mais que aquele grupo tenha 100 notificações por dia. Eu vou ficar muito feliz aqui, tá bom? Forte abraço para todo mundo. Boa noite.